Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Boa noite. Estou meio desanimado. Boa noite. Aí sim. Se puderem acender as luzes aqui. Já vai. Escutei. Deixa eu abrir aqui. Amém. Bom, só reforçando alguns avisos. Um é que temos cantina, né? Então, quem vai comer nossa cantina, dá um grito aí. Isso aí. Está ajudando a gente aí no ministério, está ajudando na obra de Deus. Então, se você quiser, ali no todo, do lado do todo, a gente está tendo nossa cantina do MEP. Tem pão de queijo, nuggets, algumas coisas ali bem gostosas. Então, se você quiser estar experimentando ali, pode, depois do culto, estar passando ali. Só reforçando também, o nosso acampamento semana que vem vai ser bênção demais. Vai ser lá na Chácara Leão de Judá. Para quem nunca foi naquela chácara, para mim é uma das melhores chácaras que tem para acampamento. Tem de tudo lá e vai ser um tempo muito especial. Vai ter festa na fazenda, vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter jogos e tudo mais. Então não perca esse momento. Fale com seu pai, com a sua mãe, para estar negociando aí, para a gente poder ver todo mundo lá. Amém? Amém? Só queria dar um último aviso. Passou aqui no Map News, mas foi muito rápido. Foi a primeira parte ali sobre o culto que vai acontecer dia 26 de agosto. O nome do culto é tem uns que sabem já. O culto é no Monte. E é um culto especial para você que é da minha etária, ok? Então, se você tem de 15 a 18 anos, se você está no ensino médio, primeiro ano, segundo ano, terceirão, ou acabou de entrar na faculdade, não sei, você é totalmente bem-vindo para o nosso culto. Então, agenda aí dia 26 de agosto, é um sábado, vamos começar às 3 horas da tarde ali na capela. E depois do culto, a gente vai ter uma festa especial. Alguém sabe qual festa que é? Vamos ter festa do chocolate. Vai ter festa sim. Então, se você quiser estar participando, se você é da etária do Tarek, mas já tem mais de 15 anos, pode ir com a gente também. Você é muito bem-vindo. Esse culto vai ser especial. Falando sobre futuro, sobre essa questão de decisões que a gente tem que tomar, de profissão, de escolha de curso e tudo mais. Então vai ser um tempo muito especial. Quem vai estar nesse culto, levanta a mão. Não, por favor. Está muito pouco isso aí. Quem vai estar nesse culto, levanta a mão. Amém. Isso aí, vai ser um tempo especial, gente. Amém. Bom, não sei se vocês já sabem, mas a gente está, nesse mês aí, começou, semana passada, né, a pregar em cima de uma série. E alguém sabe o título dessa série? É oração, é sobre oração, mas tem um nome. Alguém? Não? É Job. Não sei se falaram lá no Facebook, né? Job. É jejum, oração e Bíblia. Olha só, criativos, né? Não? Não, tá bom. Achei que vocês iam gostar mais, mas ok. E durante esse mês a gente vai estar trazendo palavras, trazendo ministrações sobre oração. Deus tem falado muito com a nossa liderança, com a juventude, que nós temos que orar mais, que a gente tem que buscar mais a presença de Deus. E a oração faz toda a diferença. Hoje mesmo, você pode ver que tem mais gente, né? Tem mais gente aqui, nesse canto e tudo mais. Isso tudo é resultado de oração.
as pessoas vêm não por causa da gente, não por causa de força humana, mas é por causa da ação do Espírito Santo. Então, que a gente possa estar orando, clamando, e a gente quer realmente estar tirando esse mês para estar falando sobre isso. E na sexta passada, o Pedro estava falando sobre oração, e hoje eu vou falar sobre jejum com vocês. Primeiro, sobre o job, né? Deus criou, digamos que um tripé, perfeito. E esse tripé é jejum, oração e Bíblia. São os meios com que a gente tem de se comunicar com Deus. Quando nós queremos pedir algo, quando nós queremos mais da presença de Deus, quando nós queremos direção para alguma decisão, nós podemos orar, ler a Bíblia e jejuar. E queria que você pensasse agora no seu lugar. Qual foi a maior aventura ou loucura que você já fez com Deus? Pense aí no seu lugar. Qual foi a maior loucura ou aventura que você já fez com Deus? Quando eu pensei nessa pergunta, eu estava vendo uma pregação e eu pensei em várias coisas, né? Talvez um culto num estádio, né? 45 mil pessoas, talvez marcha para Jesus, talvez sair na rua lá para evangelizar e tudo mais, mas eu quero dizer que a maior aventura, a maior loucura que você pode fazer com Deus é dentro do seu quarto, no lugar secreto, praticando o job, praticando jejum, oração e Bíblia. Grandes coisas de Deus acontecem quando a gente pratica essas três coisas na nossa vida. Quando nós estamos em oração, quando nós estamos fazendo leitura da palavra, quando nós estamos jejuando, é aí que Deus faz grandes coisas. É no seu íntimo, é você todo dia lá no seu quarto, orando, clamando, buscando a presença de Deus. É assim que Deus vai falar com você. É assim que Deus vai fazer grandes coisas. É assim que a gente vai receber direção de Deus. É desse jeito. Não é no estádio lotado, é bênção, mas o principal é a tua vida com Deus. E uma dessas formas de buscar Deus é o jejum. E uma coisa que a gente pode perceber no meio da igreja, no meio do povo assim, é que o jejum, ele é muito pouco praticado. Vocês querem ver? Quantos aqui oraram esse ano? Levanta a mão. Esse ano. Que bom. Que bom, né? Quantos aqui jejuaram esse ano? Tá, pode abaixar a mão. Vou fazer a pergunta de novo. Quantos aqui oraram esse ano? Levanta a mão. Agora olha ao seu redor. Bênção, né? Agora pode abaixar sua mão. De novo. Quantos aqui jejuaram esse ano? Olha ao seu redor. Ok. Vamos lá de novo. Quantos aqui oraram esse mês? Bênção. Não precisa estar gritando sempre. Quando eu avisar, vocês vêm daí. Combinei com os caras estão gritando na hora errada. Quantos aqui jejuaram esse mês? Olha ao seu redor. Tá bem. Então vamos lá. Quantos aqui oraram essa semana? Legal. A oração está continuando, pelo menos. Não vale oração de almoço, hein? Tem que ser oração mesmo. Quantos aqui jejuaram essa semana? Gente, eu não sei vocês, mas vocês perceberam alguma diferença? Uma diferencinha, assim, bem pequena, né? E por que a gente não pratica mais hoje em dia o jejum? Né? Por que essa prática está sendo esquecida? A gente não pode, a gente tem que praticar o jejum sim.
No Velho Testamento fazia jejum, Jesus fazia jejum, Jesus que era Deus fazia jejum. A gente tem que fazer jejum também. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Qual é a definição sobre jejum? Talvez você passar um tempo sem algo, você passar um tempo sem comer, você passar um tempo fazendo jejum de alguma coisa e tal, mas eu vi uma definição bem legal no jejum de Deus, que é abrir mão de algo para receber algo melhor ainda de Deus. Então, olha para o cara que está do seu lado, fala assim: jejum é abrir mão de algo para receber algo melhor ainda de Deus. Quantos querem o melhor de Deus? Amém. Tudo isso aqui vai se transformar em jejum. Amém? Isso aí. E tem alguns tipos de jejum. Tem o jejum completo, que é aquele que você fica sem comer, sem nada, sem nem tomar uma aguinha. Tem o jejum comum, que é aquele que a galera faz sem comer, mas toma água. E tem o jejum parcial, que é aquele que você escolhe algo específico. Então, já vi muita menina fazendo jejum de chocolate. Já vi muita menina, muito pesado também, fazendo jejum de refrigerante. Jejum de carne, de massa, ou até outras coisas, jejum de redes sociais, jejum de TV, jejum de Instagram, Facebook, jejum de... que mais? Netflix. Palavrão não é para falar, né, cara? Jejum de falar. Tô brincando. Tem uma galera que precisava, né? Fala pra caramba. Mas tem esse jejum também. Pode fazer jejum do que aquilo que vai no teu coração. Olha pro cara do seu lado e pede para ele fazer silêncio. Pode ser assim. Isso. Agora presta atenção em mim aqui, ó. O pessoal que está lá no fundo. O pessoal que está no fundo sempre está conversando. Presta atenção aqui, ok? Beleza. E olhando para o texto, eu quero que vocês abram agora a sua Bíblia em Isaías 58. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ixi. Vou esperar um pouco então. Isaías 58, do versículo 1 ao 12. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem uns ainda. Mas vamos indo, vamos ler. Espera só um pouquinho. Porque minha namorada está trazendo água para mim. Obrigado, amor. Te amo. Isaías 58, do versículo 1 ao 12. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Fala assim, grite alto. Grite alto. Não se contenha. Levante a voz como trombeta. Amém. Agora eu vou continuar aqui. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram
parecem desejosos de me conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, se não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Repita comigo, é do agrado de vocês. Do agrado de vocês. E exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco de cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá com a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Amém. Amém? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, dá entendimento da Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui entre nós, que o Teu Espírito Santo esteja tocando no coração de cada um aqui, Deus. Que as minhas palavras não sejam minhas, Deus, mas sejam do Senhor, Pai. Que cada um aqui, Deus, possa entender o que o Senhor quer falar conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje eu queria falar sobre o verdadeiro jejum. Provavelmente esse título está na sua Bíblia, nesse capítulo, né? O verdadeiro jejum. E eu quero falar um pouco sobre ele, eu quero falar um pouco sobre esse texto e sobre o jejum que realmente agrada a Deus. Ali no versículo 3 ao 4. Porque jejuamos, dizem, e não viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa em brigas de socos brutais. Ok. Então, nesse texto, ele está mostrando para a gente o que é o verdadeiro jejum e o que é o falso jejum. O que é aquele jejum que não adianta em nada. Você pode fazer, você pode jejuar 40 dias, 40 noites, sem comer nada, sobrevivendo só com o orvalho da planta, e não vai adiantar em nada. Por quê? O que ele diz aqui?
que enquanto nós estivermos buscando a Deus, enquanto nós estivermos fazendo jejum, mas enquanto a gente continuar pecando, enquanto a gente continuar só buscando os nossos interesses, o jejum não vai adiantar em nada. E eu acho muito interessante isso, que muitas vezes nós estamos buscando a presença de Deus, Deus não fala com a gente, mas sabe por que Deus não fala muitas vezes com a gente? Porque nós estamos em pecado, nós estamos buscando coisas que é só do nosso interesse. A gente vem aqui no culto, adora a Deus, está com todo mundo, canta alto, levanta as mãos, mas a gente sai daqui e a gente só busca o nosso próprio interesse. A gente não se preocupa com o nosso próximo e a gente continua nessa vida. E aqui Deus fala para Isaías, vivendo no contexto deles ali, sobre os judeus e a hipocrisia que eles estavam vivendo. Nos comentários que eu vi sobre esse texto, a maioria deles falavam sobre hipocrisia do povo. E muitas vezes nós estamos vivendo uma hipocrisia. Aqui Deus fala com Isaías para ele proclamar, para ele falar alto, falar para todas as pessoas que eles estavam vivendo um tempo de hipocrisia, que eles iam ao templo, eles iam às ruas, eles buscavam a Deus, eles jejuavam, mas Deus não falava com eles. Por quê? Porque eles buscavam o seu próprio interesse. Israel estava vivendo um tempo de quente e frio, ou seja, o povo estava morno. E olhando aqui para alguns erros do povo, Deus vai falar que tinha discussão no meio deles, que tinha rixa, brigas, julgo opressor, ou seja, as pessoas julgavam umas às outras, dedo acusador e falsidade no falar, ou seja, mentira. Aquilo estava no meio do povo. Enquanto aquilo não cessasse, Deus não iria se manifestar. Eu quero que você repita comigo aqui os problemas que eles estavam vivendo e pense se você passa por alguma dessas coisas. Repete comigo: discussão, rixa, brigas, julgo opressor, dedo acusador e mentira. O povo estava passando por aqueles problemas e Deus não falava com eles. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida morna. Lá em Apocalipse, Deus vai falar que quem é morno, ele vomitará da sua boca. Porque Deus não aceita pessoas que vivem uma vida de duas caras, que vivem uma vida dentro da igreja e outra fora da igreja. Deus, Ele quer nos transformar por completo. Deus, Ele quer transformar a nossa hipocrisia. Quer que nós sejamos verdadeiros diante dele. Tudo que a gente vive aqui, tudo que a gente busca a Deus, que a gente busque lá fora também. E muitas vezes na nossa vida é muito fácil a gente viver essas duas coisas, sabe? No Antigo Testamento, às vezes, as pessoas erravam. Daí, por exemplo, teve um povo lá que errou e Deus mandou castigo. Sabe o que aconteceu? Abriu o chão. A Bíblia fala que abriu o chão e a terra engoliu toda aquela galera. Muitas vezes a gente vai vendo no Velho Testamento castigos. Moisés, um dia, quis reclamar. Jesus falou para ele, fala para a pedra para sair água. Ele pegou, o que ele fez? Deu uma batidona lá, estava com raiva e tal.
que Deus deu de castigo para ele? Ele não pôde entrar na terra prometida. E era o que ele mais esperava. Ele só pôde ver a terra de longe. E depois que Jesus veio, ele nos deu livre acesso. As coisas ficaram um pouco mais leves, digamos assim. Mas às vezes a gente se aproveita disso e começa a viver uma vida de hipocrisia. Nós buscamos a Deus aqui, nós queremos falar com Deus, mas quando nós voltamos para a nossa casa, nós começamos a viver, não vivemos aquilo que professamos aqui dentro. Muitas vezes eu já vi aqui adolescentes saindo aqui de um culto abençoado e tudo mais, chega aqui no todo, entra no carro e começa a brigar com sua mãe e com seu pai. Muitos aqui têm sustentado mentiras. E o que eu quero te dizer é que se nós continuarmos, se a gente continuar desse jeito, levando essa vida, Deus não vai falar com a gente. Eu lembro que eu entrevistei um menino uma vez, e eu falando com ele falando assim, era entrevista para batismo, ele falando, não, eu busco a Deus e tal, é massa, mas, Deus não fala muito comigo, não sei, babá. Eu fui conversando com ele, papapá. Falei, cara, mas você está bem com Deus mesmo e tal? Ele falou, cara, eu estou susse, o único problema é que eu fumo, mas de resto, cara, de boa. Deu, nossa, só isso, você só fuma, só, o que mais você faz? Você mata também, o que você faz? E muitas vezes a gente tem a tendência a viver essa vida, sabe? É muito, muito fácil a gente começar a errar, a gente começar a pecar, e a gente pegar esse pecado e jogar debaixo do tapete, sabe? Sabe aquele pecadinho, tipo, não, esse aqui, deixa aqui, vai. Sabe aqueles erros que a gente tem, que a gente, não, isso é pequeno, não precisa. A gente não quer se consertar, a gente não quer ser transformado. E eu falo isso, eu não quero ser hipócrita aqui, porque eu também tenho os meus erros. Quando eu comecei a fazer essa mensagem, estava procurando lá, pensando, orando, algumas coisas sobre jejum, e eu li esse texto, e Deus falou ao meu coração, porque tem coisas na minha vida que eu estou fazendo errado. Tem coisas que eu estou falando aqui e não estou fazendo. Eu preciso melhorar algumas coisas. Eu quero que você olhe para a sua vida e pense no que você tem que melhorar, nas coisas que a gente precisa ser transformado. A primeira coisa que eu quero que você olhe para esse texto e veja que o povo buscava Deus. Você viu o que Deus falou aqui no início? Que eles jejuavam, eles oravam, eles iam ao templo. Assim como nós, a gente está aqui hoje buscando a Deus. A gente está nesse culto porque a gente quer sentir a presença de Deus. Mas Deus não falava com eles por causa dos seus pecados. Gente, a gente tem que começar a levar a sério aquilo que tem nos afastado de Deus. A gente tem que começar a levar a sério as coisas que desagradam ao Senhor. Você tem que começar a resolver as situações da sua vida. E a gente precisa de determinação. A gente precisa orar, clamar. É muito difícil. Se você não for determinado, se você não pensar nisso o tempo todo, você se esquece. Você cai de novo, e cai de novo, e cai de novo, e cai de novo, e cai de novo. Nós precisamos buscar a Deus com intensidade e ser determinados na nossa vida. Quantas pessoas eu já escutei que eu não consigo fazer isso, eu não consigo buscar Deus todos os dias, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo. Mas gente, a gente precisa lutar contra isso. Não é porque é difícil que é impossível. Nós precisamos ser transformados.
E hoje eu quero te convidar a você deixar Jesus te transformar. Sabe, aquele pecado de estimação, aquelas coisas que você não consegue largar, talvez o problema que você tenha com seu pai, com sua mãe, as mentiras que você tem levado na sua vida, tudo isso hoje eu quero que você entregue para Deus, porque Deus quer transformar a sua vida. Perceba que Ele quer falar com você, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, mas para isso você precisa mudar o seu interior, você precisa mudar o seu coração. Amém? Amém? Quem quer ser transformado por Jesus essa noite? Amém? Isso aí. Olha para o cara que está do seu lado e diga assim: fica ligado, cabeção. Deus quer falar contigo. Amém? Segunda coisa que eu vejo, segunda orientação que eu vejo de Deus nesse texto sobre o verdadeiro jejum, é um jejum, o jejum que é realmente verdadeiro, ele é acompanhado de boas obras. Então, ali no versículo 9 ao 10, aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria, repita comigo, se com renúncia própria, você beneficiar os famintos, repete comigo, beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Então, eu quero que você perceba, primeiro, ele está falando sobre o que nós não devemos fazer quando nós estamos buscando a Deus, o que nós não devemos fazer quando nós estamos jejuando, mas agora ele dá uma orientação sobre o que nós devemos fazer enquanto nós buscamos ao Senhor. Enquanto nós estamos se consagrando a Deus, o que nós devemos fazer? Fazer boas obras. Nós precisamos olhar para as outras pessoas, olhar para os aflitos, olhar para as pessoas que têm se sentido excluídas, as pessoas que têm passado fome. E muitas vezes, mais uma vez, nós conseguimos esquecer isso. A gente está aqui e é tão bom vir aqui, é tão bom vir no templo, é tão bom estar em congressos, estar no meio do povo, porque todo mundo é crente, todo mundo está num propósito só, e papapá, mas a gente esquece de quem está lá fora, a gente esquece da nossa verdadeira missão. E a gente tem uma tendência a começar a viver um evangelho irrelevante. Eu estava falando com o Wayne há uns meses atrás, e a gente estava conversando sobre como é fácil a gente começar a viver um evangelho irrelevante. Já ouviu falar? Não sei se já ouviu esse termo, eu pelo menos ouvia falar direto, mas em católico não praticante. Já ouviu falar sobre isso? Tem muito isso. E, infelizmente, hoje em dia, está começando a surgir um outro termo, que é evangélico não praticante. Sabe, quando eu era menor, assim, estava no colégio, na escola, o pessoal tratava os crentes de uma forma muito diferente. Primeiro que do meu colégio inteiro, quase todo mundo era católico, e tinha uns 2, 3, 5 ali evangélicos no máximo. E daí, o povo sempre falava, isso aí é crente, isso aí é crente. Não sei o que lá. Esse cara aqui, ele lê a Bíblia, esse cara aqui é bonzinho, não sei o que lá. Porque os evangélicos sempre foram vistos dessa forma. Mas infelizmente, com o passar do tempo, hoje em dia,
esse valor tem se perdido no nosso meio. E o que está surgindo agora é evangélico não praticante. É gente que vem aqui na igreja e acha que está bom, está cumprindo a obrigação religiosa. Vem no culto, está adorando a Deus aqui, pá, saiu daqui, não precisa fazer mais nada. Ah não, eu busco a Deus. Não, Natan, sério, eu saio daqui, eu faço devocional todo dia, cara, sério. Sou crente, mano. Mas gente, não é só isso. A gente precisa começar a lembrar da nossa verdadeira missão. O livro de Tiago, capítulo 2, vai dizer que a fé sem obra é morta. Quando nós estamos na obra de Deus, quando nós queremos fazer a diferença no reino de Deus, isso testifica que Jesus está conosco. Sabe, as pessoas que não querem saber de ajudar, não querem saber do próximo, não têm amor nenhum pelas pessoas, eu desconfio muito que essa pessoa tenha Jesus Cristo. Porque o Espírito testifica. Quando nós estamos fazendo as boas obras, nós estamos testificando que Jesus está no nosso coração. Eu me lembro que ano passado, eu estava aqui na juventude e me deixavam responsável pelo evangelismo de rua, depois do culto de sábado. E a gente saía, quando acabava o culto, o pessoal se reunia aqui no meio e ia para 7 de setembro ou ia na Avenida Batel e a gente ia evangelizar. Se a gente fosse na 7 de setembro, a gente ia levar lanche, ia levar algumas coisas para os moradores de rua que tem lá. Se a gente fosse na Batel, a gente ia levar alguma Bíblia, essas coisas, e falar de Deus para o pessoal que está nas portas da balada. E uma coisa que me deixou muito triste, me marcou nesse processo, é que o culto sempre estava lotado aqui embaixo. Às vezes lotado essa primeira parte, às vezes lotado todas as partes aqui. E no final do culto, o pastor chegava, falava, hoje a gente vai ter evangelismo, a gente vai levar lanche para os moradores de rua e tudo mais. Então quem quiser, assim que acabar o culto, vem aqui na frente. E um culto de mais ou menos 1.200 pessoas, quando acabava, chegava aqui no meio, tinham 6 pessoas, 7, 8 pessoas. E a frequência do evangelismo era sempre assim. Porque a galera hoje em dia não quer saber mais de sair na rua, de dar comida para as pessoas, não quer saber mais de viagem missionária, ele quer estar com o povo, sabe? Se a gente pegar e fizer um movimentão aqui, vamos todo mundo lá fazer uma ação, beleza, vamos, mas porque está todo mundo indo junto. Mas se depender da gente mesmo, quando a gente está sozinho, a gente vê um cara pedindo comida, a gente vê alguém chorando, a gente não faz nada. E a nossa natureza, ela é assim, pecaminosa. Cada vez mais, se a gente deixar, a gente está fugindo daquilo que Deus nos deu como missão. E a gente está cada vez mais cômodo, cada vez melhor ali, no nosso cantinho. Tudo bem eu vir na igreja e eu causar uma briga em casa, tudo bem eu vir na igreja e não se preocupar com as outras pessoas, e não orar pelas pessoas. Hoje em dia nós estamos perdendo o senso de missão, e eu quero que você, através desse texto, olhe para a missão que Deus deu para a gente. Se você olhar para o Novo Testamento, cara, você só vai ver isso. Jesus, ele subia no monte para buscar Deus, ele jejuava, ele orava ao Pai, ele estava toda hora em sintonia, mas a maioria do tempo ele descia e passava o tempo com as pessoas que eram excluídas da sociedade na época. Ele passava tempo com prostitutas, ele passava tempo com pessoas que estão passando fome, ele passava tempo com pessoas doentes,
Ele curava essas pessoas. Ele curava a alma das pessoas. Ele curava as doenças, porque ele se preocupava com a humanidade das pessoas. E hoje em dia nós não nos preocupamos mais com a humanidade das outras pessoas. Nós não nos preocupamos mais com o nosso próximo. É um egocentrismo enorme que está no nosso meio. A gente só quer saber da gente. O que importa é eu ser feliz. O que importa é eu ter o celular do ano. O que importa é eu ter minha rede social bombando. O que importa é eu estar bonito, eu estar bonita. E as coisas de Deus, não, isso aí, não, eu vou no culto lá, vixe, não, eu oro, não, eu leio a Bíblia. Até posto foto assim, com a Bíblia, pá, coloco uns versículos de Deus, assim, cara, uma moral. Hoje eu quero te convidar a você começar a viver o verdadeiro evangelho. Sabe, talvez você está começando a ver o que eu estou falando, está começando a pensar, cara, eu sou assim. Está na hora de você ser transformado. E eu lembro, eu estava pensando nesse ponto, né? E eu lembrei de uma história no Summit. Acho que foi esse ano que teve Summit, né? Esse ano. Teve esse ano Summit. E veio um cara aqui para falar. E ele, quando foi falar sobre nós começarmos a ser relevantes no nosso meio, no meio que a gente vive. E ele falando ali, ele estava falando sobre a célula dele. E ele estava falando que toda semana, acho que era toda quarta-feira, não me lembro agora, tinha célula na casa dele. Ele era líder de célula, a célula dele estava cheia e estava cada vez mais bombando e tal. Já fazia quase um ano que eles estavam nessa célula. Até um dia que o síndico marcou uma reunião de condomínio, no mesmo horário. Só que essa reunião de condomínio tinha que decidir umas taxas, uns preços lá. Daí ele falou para a esposa dele, faz a palavra hoje, continua a célula aí, eu vou descer, vou na reunião, e vou ver o que eles vão falar e tal, daí depois eu subo, beleza. Ele desceu naquele dia, chegando na reunião, estava o síndico lá, o seu João. Daí o seu João olhou para ele e falou, cara, o que você está fazendo aqui? Ele estranhou, né? O seu João pegou, olhou para ele e falou, cara, você não tem célula agora? Você não tem lá o grupo lá de crente lá que se reúne e tal, toda quarta-feira à noite? Daí ele se espantou, ficou feliz, né? Pô, ele sabe, né? Ele tá até se preocupando porque eu não estou na célula dele. Não, tá, mas eu vim aqui, eu achei que é importante essa reunião e tudo mais, papá. Ele falou, inclusive, seu João, se quiser vir algum dia com a gente lá na célula, já que você sempre vê a gente, pô, você é meu vizinho, vai lá. Vai na nossa célula e tal. Daí, o seu João pega, olha para ele e fala, cara, nessa reunião de vocês eu não vou. Daí ele estranhou, ele falou, por quê? Ele falou, cara, eu escuto sempre vocês lá orando, às vezes até oram por mim, eu ouço. Eu escuto às vezes vocês adorando, cantando umas músicas estranhas, falando de um jeito estranho. Eu vejo vocês às vezes sempre conversando alto, mas, cara, vocês não vivem o que falam. Vocês vêm aqui, fazem todo tipo de barulho, incomodam todo mundo. O pessoal da sua célula, todo mundo estaciona o carro em cima da calçada. Isso dá maior problema para a gente. Vocês, todo dia, quando acaba a célula, vocês comem um monte, sobra comida e vocês nunca pensaram em levar um prato de comida para o porteiro que trabalha de madrugada. E foi, cara. Foi falando. E ele ficou muito impactado, voltou para sua célula naquele dia, mandou todo mundo embora. Daí todo mundo estranhou, ele, não, quero, todo mundo saia da minha casa agora. Essa célula acabou. E aquilo mexeu muito com ele. Ele estava falando, dando testemunho aqui. E ele convocou uma outra célula no outro dia, chamou o pessoal. Daí quando dá briga, né, dá confusão, daí vem todo mundo, né? Daí a célula estava cheia e tudo mais.
Daí ele começou a falar, gente, está na hora de a gente começar a viver o verdadeiro evangelho. Está na hora de a gente começar a ser relevante no nosso meio. Daí ele pegou, seu João sempre deixava a porta aberta, né? Daí ele pegou, seu João, vem aqui falar pro povo. Daqui a pouco veio o seu João, disse que vem sem camisa, aquela barriga peludona, chinelão, talvez tenha lembrado do seu pai agora. Chegou, daí ele perguntou, o que foi? Ele fala para mim, fala pra gente aqui o que você falou para mim semana passada. E ele começou. E o pessoal disse que teve uns que começaram a ficar bravos, mas daqui a pouco todo mundo começou a chorar. Todo mundo percebeu que estava fazendo o que estava fazendo de errado. Quer viver um evangelho sem obras. Quer viver o evangelho que é irrelevante, o evangelho que é morto. Onde você chega, você não faz diferença nenhuma. Se eu chegar na tua sala e falar assim, gente, tá aqui ó, o fulano aqui, ele é crente. E ninguém sabe se você é crente ou não. Porque você não faz diferença. Você está no meio do povo, quando faz roda para falar besteira, você está no meio da roda. Quando sai para social, para ficar bebendo, para ficar fazendo besteira, vocês estão lá no meio do social. Quando tem festa de 15 anos, fica tocando aqueles funk lá, vocês estão no meio do funk. Você não faz diferença nenhuma. Talvez você, adulto aqui no nosso meio, na sua faculdade você não faz diferença nenhuma, no seu trabalho você não faz diferença nenhuma. Você é só o cara legal ali, tá junto, mas para Deus, para pregar o evangelho, nada. Você tem vivido uma vida morna. A gente precisa pregar o evangelho onde a gente estiver. A gente precisa ter esse senso de missão agora. Não é para depois, é para agora. Sabe quando que esse templo aqui vai estar lotado de adolescente? Quando vocês começarem a falar de Deus no colégio. Quando vocês criarem coragem, começar a abrir intervalo vida no colégio. Quando vocês começarem a fazer a diferença. E eu sei como é difícil isso. Eu sei como foi difícil para eu abrir o intervalo vida. Eu sei como foi difícil para eu começar a fazer diferença no colégio. A gente tem uma tendência muito grande a não querer fazer nada. Eu, há um tempo atrás, estava pegando bastante Uber. Eu lembro que eu peguei um Uber com um cara e eu pensei, vou falar de Deus para ele. Vamos lá. Daí comecei, a conversar com o cara, e pá, conversa vem, não sei o que lá. E ele começou a se abrir. E bem na época, era final do ano passado. Umas 3 semanas depois, ia ter um culto que ia ser o Avalanche. Quem estava no Avalanche aqui, ano passado? É um culto especial, que junta toda a juventude, adolescentes, jovens casais, etc. E eu estava ali falando para ele, tentando falar de Jesus e tudo mais. E daí, ali eu peguei e falei, cara, na hora que ele estacionou, eu cheguei no lugar, falei, cara, eu queria fazer um convite para você. Ele falou, fala. Eu falei, cara, eu queria te convidar para um culto que vai ter na minha igreja, vai ser muito massa, vai ser daqui 3 semanas. Ele falou para mim que estava afastado de Deus e tudo mais, que ele precisava de Deus. Eu falei, cara, vai ser muito massa, vai ser um culto que vai ter uma galera, um monte de gente e tal, é daqui 3 semanas, decora essa data e tal. E daí, ele, beleza, cara. Daí ele olhou para mim e falou assim, cara, mas você está me convidando para o culto daqui 3 semanas, e se eu morro amanhã? Daí eu fiquei assim, meio tipo, hã? O quê? Tchau, cara. Sabe que você tenta disfarçar assim, tipo, E ele, e se eu morro amanhã? Eu morro sem Jesus, cara. E eu, caramba, é verdade, cara. Daí eu convidei para o culto que tinha no outro dia já. Falei, vem pro culto, vai ser top pra caramba, vamos lá. Orei com ele e tudo mais. Mas a gente tem que ter, gente, esse senso imediatista. A gente tem que começar a fazer diferença, porque daqui a pouco
as pessoas que estão à sua volta não vão estar mais. Daqui a pouco, a turma que você tem vai mudar, vai passar o ano, você vai começar a viver outra vida, e Deus colocou aquelas vidas para você falar de Jesus. Sério isso que eu estou falando. Presta atenção em mim aqui, ó. Todo mundo. Todo mundo olhando? Está na hora da gente começar a viver o verdadeiro evangelho, gente. Está na hora da gente começar a fazer diferença no nosso meio. Sabe aquele teu amigo, aquela tua amiga do colégio? Ou teu familiar, teu pai, tua mãe, teu irmão, que não está aqui com você? Que não está vindo em nenhum culto, que está longe de Deus, que está numa vida errada. Você foi colocado do lado dele para você pregar o evangelho para ele, para você orar por ele. Gente, não tem coisa melhor do que viver as coisas de Deus. Abandone toda a sua vontade, abandone todo o seu eu. Que você comece a viver as coisas de Deus. A gente não tem coisa melhor do que viver as coisas de Deus. É tão difícil quando às vezes eu falo com adolescentes aqui e eles não querem envolvimento nenhum. Às vezes o cara nem para o acampamento quer vir. Nem para o acampamento, que é um negócio para se divertir. Nem para isso. Quanto menos para assumir responsabilidades, para liderar célula, para fazer discipulado. Nós precisamos começar a viver uma vida mais verdadeira com Deus. E terceira e última coisa que eu vejo nesse texto é a recompensa sobre o verdadeiro jejum. No versículo 10 ao 12, se você está com a Bíblia aí, me acompanhe. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. No final desse texto, a gente pode ver a recompensa que Deus nos traz quando nós começamos a viver o evangelho genuíno. Quando nós começamos a buscar a Deus, mas não só buscar a Deus, mas fazer a diferença no meio que a gente vive. Quando a gente começa a se preocupar com o nosso próximo, quando a gente começa a amar o nosso próximo como a nós mesmos, quando a dor do outro começa a doer em mim, a gente começa a ver as recompensas de Deus. E ele fala aqui, nesse trecho que eu li com vocês, que quando nós estamos fazendo o verdadeiro jejum, buscando a Deus, o Senhor nos guiará a todo tempo, satisfará os nossos desejos, seremos cheios do Espírito de Deus, seremos usados por Deus para reconstruir vidas. Hoje eu queria convocar e chamar um povo que quer mais de Deus. Hoje eu quero te chamar para você a despertar da vida morna que nós temos vivido. Precisamos começar a fazer diferença no meio que a gente vive. Precisamos buscar mais a Deus. Precisamos jejuar. Quais são as coisas que tem te afastado de Deus? Talvez quando você chega na sua casa, é muito difícil orar, ler a Bíblia, porque você está muito ocupado com suas redes sociais, com teu videogame.
com os teus estudos, ou com a menina que você gosta, com o menino que você gosta. Tudo isso fica à frente de Deus. Hoje eu quero convocar um povo que vai colocar Deus em primeiro lugar. Hoje eu quero te chamar para você começar a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus, Ele quer falar mais contigo, Ele quer se relacionar com você, Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. Mas para isso nós temos que decidir querer mais. Para isso nós temos que decidir buscar mais a Deus. Nós temos que ir no monte, buscar a Deus, armar a nossa tenda, para que a glória de Deus venha sobre nós. Mas quando a gente sair da tenda, quando a gente sair do monte, nós temos que continuar vivendo aquilo que falamos. Que a gente possa estar cheio do Espírito Santo de uma forma que esteja impactando a vida do nosso próximo. Se você quer mais de Deus, se você quer buscar mais a presença de Deus e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, eu quero te convidar a você ficar de pé nesse momento. Mas é para, se você realmente quer mudar de vida, se você realmente quer mais da presença de Deus, mais da vontade dEle, parar de viver uma vida de hipocrisia, assim como os judeus viviam nessa época. Iam ao templo, buscavam a presença de Deus, mas faziam tudo que era de errado. Se você quer ser transformado essa noite, eu quero te convidar a você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E agora, em nome de Jesus, abra o seu coração para Ele. Comece a falar com Ele. Senhor, eu preciso mudar isso, Deus. Senhor, eu quero te buscar mais. Senhor, eu não tenho vivido o verdadeiro evangelho. Eu não faço diferença no meio que vivo. Deus, eu nunca jejuei. Eu não fiz jejum esse ano. Eu não tenho me interessado pelas coisas do Senhor, Pai. Abra o seu coração, fale com Ele. Você que está de pé, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Fale com Deus agora, esqueça a pessoa que está do seu lado. Esqueça a pessoa que está do seu lado agora. Quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado agora. Pergunta o nome dela, dele. Comece a clamar pela vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Comece a clamar pela vida dessa pessoa. Para que Deus toque no coração. Para que Deus venha com sua presença. Para que Deus esteja derramando das suas bênçãos. Dê-nos mãos limpas, puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Dê-nos mãos limpas, puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Declare com a gente junto, levante sua voz. Dê-nos mãos limpas,
puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, dê-nos mãos limpas e puro coração. Não nos deixe cair. Ó, deixe-nos ser, Senhor. Ó, deixe-nos ser A geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser A geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, olha para o coração, Deus, de cada um agora, Deus. Em nome de Jesus, Pai, olha para o coração, Deus, daqueles que realmente querem mudar, Pai, daqueles que realmente querem fazer a diferença, Deus. Olha para o nosso coração agora, Deus. Olha para a nossa mente, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que a gente possa deixar, Deus, ser transformado por Ti, Deus. Queremos, Deus, ser a geração, Deus, que vai se levantar, Deus, que vai, Deus, clamar pela Tua presença, que vai fazer diferença no meio que a gente vive, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que aqui, Deus, tenha jovens, Deus, adolescentes, adultos, Deus, que querem um compromisso real com o Senhor, Pai, que querem Te buscar, Deus, querem estar cheios da Tua presença, Deus, seja onde for, Deus. Deus, em nome de Jesus, Deus, levanta meninos e meninas de Deus aqui, Pai. Meninos e meninas que, aonde chegarem, Deus, as pessoas olhem, Deus, e vejam um brilho no olhar diferente, que veja algo diferente, Deus, que é a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, levanta o Teu povo, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, queremos estar cheios, Deus, cheios de Ti, Deus. Menos de nós, menos de nós, menos de nós e mais de Ti, Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, vem com Tua presença, Deus. Que a gente possa, Deus, estar matando a nossa carne, Pai, se enchendo com a Tua presença, Pai. Venha sobre nós, Senhor. Vem com Tua presença agora, Deus, e toca nos nossos corações, Deus, em nome de Jesus, Pai.